Saudações, tudo bem com vocês? Sou Mara Maltês, sou psicanalista clínica e hipnoterapeuta. E queria falar aqui hoje com vocês sobre um tema bastante polêmico e que está acontecendo nesses dias, que é referente ao aborto, tá? Como é que um psicanalista, um profissional, pode agir e deve agir dentro da ética no acolhimento a pacientes que fizeram ou sofreram aborto espontâneo ou provocaram o aborto? Como é que essas pacientes elas são recebidas no nosso atendimento, no nosso set analítico? Primeiro, de forma muito respeitosa e acolhedora. Existem questões que são muito profundas e que estão ligadas à decisão, por exemplo, de se efetuar, né, o aborto, né, o que nós chamamos de aborto provocado. E um desses pontos nós chamamos de ambivalência, que são geralmente ações e sentimentos que acabam gerando ali um conflito, vamos dizer assim, defensivo, uma espécie de motivações incompatíveis no processo, no momento em que se sabe, se descobre, vamos dizer assim, que está gerando um filho, né? A gravidez. Há uma espécie de amor e ódio presentes nessa sensação de saber que está grávida para essas mulheres. Um outro ponto que nós vamos trabalhar com essa paciente é como se é ou se há a presença, por exemplo, da melancolia, que vai ali representar um desânimo, né, uma falta de interesse pelo mundo externo, a própria ideia de perda de capacidade de amar, a diminuição de sentimentos de autoestima, o achar que é o fim de linha, que tudo está perdido. Frases do tipo, eu não gostaria de estar grávida, ou frases, eu ainda não aceito beber. E, infelizmente, a frase, eu gostaria de interromper a gravidez. Essa interdição seria a salvação da pátria, não é? É como se a mulher projetasse ali, no seu filho, as suas falta de esperança, vamos dizer assim, as suas não realizações. Talvez ela estivesse narcisicamente, vou repetir, narcisicamente abalada, frustrada, porque ela se sente fracassada. De um lado, temos a medicina tentando manter a vida da criança e da mãe. Do outro, a morte, que através do aborto poderia fazer com que essa mulher conseguisse vivenciar o que lhe falta. Sentimentos de fracasso, de abandono e de incompetência. É justamente o que passa muito por essas pessoas, por essas mulheres. E não estou falando aqui de senso comum, estou falando aqui com base em relatos de casos, né, que são divulgados na nossa área. E também pelos pacientes que sempre chegam até nós. É possível que haja ali também o medo de reviver, por exemplo, alguma perda anterior. Geralmente elas não apresentam envolvimento afetivo com a gravidez, como se elas se recusassem a sentir qualquer tipo de afeto. E dessa forma, talvez fosse por esse motivo que ficaria um pouco mais fácil se livrar da gestação, da gravidez. É como se a mente estivesse diretamente ligada apenas ao passado e ao futuro. É como talvez a mente estivesse ligada a fantasias e não à realidade. Afinal de contas, nós não podemos prever o dia seguinte, de como iremos lidar com essa situação. Uma certa vez atendi uma paciente e ela dizia assim: quando eu escolhi ser mãe solteira, às vezes eu chegava nos lugares e as pessoas me olhavam diferente. Em alguns espaços que eu frequentava, inclusive na própria igreja que eu frequentava, as pessoas me olhavam diferente, eu não podia participar de certas coisas que somente quem tinha família fechada, oficializada, né, participava. E foi daí que eu comecei a me sentir fracassada, achar que não.
E durante o processo terapêutico, ela percebeu algo e ela mesma chegou à seguinte conclusão em um dia, quando ela relatou a seguinte, mais ou menos a seguinte questão: eu estou muito feliz. E eu perguntei, e aí deixei que ela falasse, né? E ela disse mais ou menos assim, que ela havia sentido e percebido que o que ela fez foi muito forte, foi maravilhoso. Que muitas mães solteiras simplesmente abriram mão de abortarem seus filhos porque os companheiros não aceitavam a gravidez, porque não teriam apoio, e que aquilo era realmente um grande, o melhor e maior desafio da vida dela. Porque, na verdade, ela abriu mão de não abortar, ou seja, abriu mão de não abortar a criança e aceitou a responsabilidade dessa nova vida, onde ela poderia aprender muitas coisas, inclusive a jamais depender emocionalmente do seu parceiro ou de um outro parceiro. Acreditar que tudo poderia ser possível desde que ela tivesse uma caminhada, que ela acreditasse e que ela não desistisse. Que as suas frustrações e que as suas questões não estariam, não deveriam determinar, vamos dizer assim, o futuro daquela criança. Como psicanalista, repito, nós acolhemos, nós cuidamos e respeitamos todo o nosso paciente, independente de suas condições e daquilo que ele venha fazer. Mas eu queria passar por aqui para deixar essa mensagem, porque é muito importante que se fale sobre a saúde mental de uma gestante. É preciso refletir muito, sendo acompanhado de forma responsável por um profissional, que possa trabalhar algumas questões como essas que eu citei aqui. Talvez alguns nomes técnicos, tudo bem. Mas se você sente frustração, se você tem medo do fracasso, independente de você estar grávida ou não, outro objeto, vamos dizer assim, de desejo na sua vida lá adiante, vai te colocar na mesma condição. Enquanto você não resolver as suas questões mais profundas, você vai continuar achando que tudo aquilo que te incomoda precisa ser morto em você.